Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje, com o único e inconfundível professor Glenn Deasing. Tenho certeza de que ele dispensa apresentações. Ele tem um podcast excelente no YouTube, com o próprio nome, Glenn Deasing. Glenn, seja bem-vindo. É bom ver você de novo, Pascal Lotas. É ótimo te ver também. E é ótimo ver o seu canal crescendo, crescendo e crescendo. Você está fazendo um trabalho incrível. E, na verdade, é sobre isso que eu quero conversar com você. Você recebeu alguns convidados no seu programa que são realmente impressionantes. Um deles, claro, é o professor Karaganov, da Rússia, um dos falcões da política externa russa, mas também um dos mais importantes. Você costuma ter o John Mearsheimer no seu podcast, e também o Jeffrey Sachs. E, para mim, parece que todos os alarmes deveriam estar tocando em cada capital da Europa neste momento, mas não estão. O que você acha dessas atualizações de relações internacionais, tão recentes e diretas, que você tem recebido de todo mundo? Olha, a minha principal preocupação agora é que a gente está um pouco como o sapo fervendo na água. Porque na OTAN, a gente costuma seguir esse caminho incremental. A gente vai fazendo as coisas aos poucos, em vez de dar passos grandes, o que acaba gerando. Eu costumo usar o exemplo da defesa antimísseis, porque nesse caso eu me lembro, lá em meados dos anos 2000, que estavam zombando dos russos, dizendo, calma, a gente vai colocar só 10 mísseis interceptadores na Polônia. Não tem como isso ameaçar os russos. É ridículo. Mas sabe, ao mesmo tempo, dava para ouvir nos centros de pesquisa que diziam algo como, bom, a gente começa com 10, cria um sistema e depois vai ampliando aos poucos. E de repente esses 10 viraram algumas centenas. É mais ou menos assim que o incrementalismo funciona. E a gente fez o mesmo? Bom, chegando ao ponto, a gente faz o mesmo na guerra da Ucrânia. Começamos enviando munição. Eu lembro dos Javelins que o Trump disse que tinham sido enviados e que também foram vistos como problemáticos. Depois vieram aos poucos alguns tanques, sistemas de artilharia, os HIMARS. Eu sempre uso o exemplo do Joe Biden dizendo que não podíamos enviar F-16, porque isso significaria a Terceira Guerra Mundial. Se alguém repetir isso hoje, vão dizer que está espalhando propaganda russa. Vão responder que, claro, estamos só ajudando. Você não pode achar que está ajudando e, ao mesmo tempo, está escalando o conflito. A maioria dos países europeus não mandava armas para países em guerra justamente porque isso nos tornaria participantes. Isso era o senso comum, era o consenso, era lógico. Hoje em dia, nem dá para dizer isso sem ser atacado. Então, com esse incrementalismo, esses pequenos passos de cada vez, acho que a gente nem percebeu o quanto já avançou. Porque agora, claro, estamos profundamente envolvidos em atacar a Rússia. Eu já tinha falado disso no ano passado, com esses ataques de longo alcance, em que as armas são fornecidas por nós. Os planejadores da guerra definem os alvos, e os nossos políticos estão lá dizendo que o objetivo deve ser fazer ataques profundos dentro da Rússia, destruir a infraestrutura de energia. E a inteligência usada vem dos nossos próprios serviços de informação. Eles é que estão fazendo a seleção dos alvos. Nossos satélites estão guiando os mísseis. Então estamos profundamente envolvidos em tudo isso. Já nem dá mais para chamar de... Você mencionou o John Mearsheimer. Eu cheguei a dizer que era uma guerra por procuração, e ele respondeu, Glenn, na verdade já passamos desse ponto. A OTAN agora está atacando a Rússia diretamente. E claro, o próximo passo, que a gente já está vendo, é esse novo tipo de escalada gradual. Os russos dizem, agora os drones estão atacando a região do Báltico, a costa báltica da Rússia, de onde sai uma grande parte do petróleo russo. E isso passa pelos estados bálticos, pelo território deles. Pela distância, é bem provável que esses drones estejam sendo lançados de lá. Primeiro negaram, não, isso não está acontecendo. E depois, claro, admitiram, sim, está acontecendo, mas nós não autorizamos os ucranianos a usarem esse território.
E também, de certa forma, é culpa dos russos, porque esses drones não estariam lá se não fosse pelo ataque não provocado da Rússia. E agora a gente vê o primeiro-ministro da Suécia dizendo algo como: olha, se os drones estão caindo em países da OTAN, pelo menos deveríamos ajudar a direcioná-los para o lugar certo, em direção à Rússia. Então, sabe, foi a mesma coisa com os ataques de longo alcance. Primeiro disseram, não vamos fornecer armas de longo alcance. Depois, ok, vamos fornecer, mas com restrições sobre como podem ser usadas. E aos poucos, essas restrições foram sendo retiradas. Então agora somos o sapo na panela fervendo e atacamos a Rússia. E os russos chegaram à conclusão de que isso não pode continuar. Chegou a hora de revidar e contra-atacar. O terrível nisso tudo é que o Sr. Karaganov, na entrevista que ele deu para você, disse que antes era uma voz solitária no deserto, dizendo algo como, a gente precisa atacar a Europa. E agora, pelo que parece, ele tem bastante apoio, tanto dentro do meio que formula as políticas na Rússia, quanto entre a população em geral. E se eu escuto o que o nosso colega Stas Krapivnik fala, é a mesma coisa. Os russos estão simplesmente cansados de serem constantemente transformados em alvo. Enquanto isso, os europeus se escondem atrás desse discurso de não somos parte da guerra, mesmo fazendo tudo isso e fazendo as claras. E no fim de semana, hoje é segunda, dia 25 de maio, na verdade, na sexta-feira, o lado ucraniano atacou uma escola, um alojamento estudantil em Lugansk, e matou 21 estudantes lá. Os ucranianos estão dizendo que era uma escola de drones, para treinar pilotos de drone, o que seria, sinceramente, o lugar mais idiota do mundo para colocar uma escola de pilotos de drone. Já a Rússia, claro, diz que não, que era só uma escola pedagógica, formando futuros professores que agora morreram. E a Europa está basicamente fingindo que isso é mais um daqueles casos que nunca aconteceram e que a retaliação com os ataques de Oreshnik e outros sistemas de mísseis foi totalmente sem provocação. Quer dizer, a Kaja Kallas hoje publicou mais um daqueles tweets malucos dela. E é sempre a mesma lógica. A Rússia chegou num beco sem saída no campo de batalha, então passa a aterrorizar a Ucrânia com ataques deliberados em centros urbanos. São atos horríveis, terrorismo para matar o maior número possível de civis. Moscou está usando, ou racionando, sistemas de mísseis balísticos de alcance intermediário, projetados para carregar ogivas nucleares, é uma tática política de intimidação e um ato irresponsável de confronto nuclear. Ela diz ao mesmo tempo que essas são armas devastadoras e que tentam matar o maior número possível de ucranianos. Mas a gente sabe que, nesse caso, mataram 4 pessoas em Kiev. Então, como é possível que essas pessoas publiquem esse tipo de mensagem e não percebam que o que estão fazendo é empurrar os russos cada vez mais para realmente tomar uma atitude drástica? Você acha que isso é de propósito? Que estão provocando a Rússia de novo para basicamente ampliar a guerra, como aconteceu em 2022? Ou é pura ignorância sobre, enfim, a dinâmica real do campo de batalha nesse momento? Bom, isso é a continuação daquela narrativa de que tudo foi sem provocação. De repente, como é que os russos puderam fazer isso? Como se tivesse surgido do nada. E aí, se alguém tenta trazer um pouco de bom senso e diz, olha, na verdade, isso não veio do nada. Foi bastante provocado. Eles usam sempre a mesma lógica. Dizem, então você está legitimando e apoiando os ataques russos. Em outras palavras, você está do lado dos russos. E a partir daí, qualquer ataque pessoal contra você passa a ser permitido. Você vira um defensor do Putin e ninguém mais deve te ouvir. Ou seja, a gente acabou criminalizando qualquer forma de discordância. Esses líderes podem falar qualquer absurdo que quiserem e não vai haver nenhuma discordância, porque todo o argumento deles é que tudo foi não provocado. Se você diz que foi provocado, isso quer dizer que basicamente você está apoiando o inimigo. Então é nesse tipo de narrativa que a gente se enfiou.
E é por isso que a água continua fervendo, entende? Como o nosso sapinho ali dentro. Mas você tem razão sobre a condenação. Não faz o menor sentido. Quero dizer, por que eles não condenam o assassinato de todos aqueles estudantes em Lugansk? Por quê? Eles atacaram a escola e depois condenam a retaliação. Quando você só consegue condenar um lado, o que está fazendo, afinal? Isso é baseado em princípios de direitos humanos? Ou é só torcida organizada? Então, tudo que o inimigo faz é mal, e tudo que o nosso lado faz, bem, não importa. Condenações não significam nada quando não há princípios. E como eu disse, eles continuam falando em genocídio de ucranianos, em esforços para matar o maior número possível de pessoas. Mas como é que você lança 600 mísseis e drones e morrem 4 pessoas, se o objetivo era causar o máximo de mortes? Se você ataca uma cidade enorme como Kiev e diz que a meta é matar o máximo possível e tem 600 mísseis e drones à disposição, então ou os russos são muito ineficazes, ou, como é óbvio, isso tudo é uma grande bobagem. É só para alimentar o ódio contra os russos e empurrar a guerra. Só isso. Ei, uma pausa bem rápida porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora, de volta ao vídeo. O que é realmente impressionante é que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Quero dizer, os europeus estão acusando a Rússia de ter intenção genocida, ao mesmo tempo em que são os maiores defensores do genocídio de Israel em Gaza, certo? Onde a gente vê de fato dezenas ou até centenas de milhares de pessoas mortas em um campo de concentração que está ficando menor a cada dia. E isso acontece ao mesmo tempo em que esses mesmos líderes europeus estavam, sabe, cheios de elogios à guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, e até apoiaram essa guerra. E eu acho que é daí que vem tudo isso. Eles apoiaram os Estados Unidos e Israel nas Nações Unidas, quando foi o Irã que acabou sendo condenado por revidar contra os países do Golfo. E os líderes europeus continuaram dizendo que o Irã estava atacando sem provocação e ampliando a guerra na sua própria região. E será que a minha teoria é que eles conseguiam Pearl Hunts. É assim que a Europa tem feito política externa? Com esse jeito, esse jargão e esse modo de conduzir as coisas nos últimos 500 anos. Eles só definem a agenda. E é justamente isso que não funciona mais. Quer dizer, eu não consigo olhar para a Guerra Fria e achar que, naquela época, as pessoas já faziam coisas tão irresponsáveis assim. Você acha que isso mudou nos últimos 20 anos? Do you think it changed in the last 20 years? Eu acho que esse foi um dos problemas do chamado momento unipolar, ou seja, quando todo o poder estava concentrado no Ocidente. Eu sigo a escola realista da teoria política e, na minha visão, os estados não se limitam por conta própria. E esse é o problema. Se não há limites, bem, o que foi que realistas importantes, como Kenneth Waltz, disseram depois da Guerra Fria? Ele disse, o grande desafio agora é como os Estados Unidos vão se conter. A gente pode fazer o que quiser agora. Podemos começar guerras em qualquer lugar. Podemos expandir blocos militares. Não há restrição. E nós mesmos não nos restringimos. É isso que os estados não fazem. Então agora a gente vai entrar num período de muito horror. E com o tempo, o que é previsível é que os Estados Unidos acabem se esgotando e tentando se equilibrar de novo. Mas quando eu falo em esgotar, não é só o potencial militar que está sendo consumido, é também a reputação. Olha a reputação dos Estados Unidos nos anos 90, era excelente. E olha onde está hoje. Então é claro que o mundo vai enxergar o país de outra forma. Aí vem essa tentativa de empurrar, de vender esses genocídios falsos, como em Xinjiang. Os chineses estão cometendo genocídio, o que não é verdade. E claro, dizem que os russos estão tentando fazer genocídio. Também não é verdade.
E fazem o mesmo com os iranianos. Eles mataram dezenas de milhares dos próprios cidadãos, mas não conseguem apresentar nenhuma prova, nenhuma lista de nomes. Eles fazem a mesma coisa na Ucrânia. Os russos levaram milhares de crianças. Mas se você pergunta, pode me dar os nomes? Aí vem a resposta. Então você está negando ou repetindo o que a Rússia diz. Ou seja, ninguém acredita em nada. E ao mesmo tempo em que todas essas mentiras aparecem, a gente vê que nossos líderes estão fazendo essas guerras sem fim há décadas. Como você disse, apoiamos o genocídio em Gaza com bastante entusiasmo. E também, quando atacaram o Irã, teve gente como o chanceler Scholz dizendo: os sírios estão fazendo o trabalho sujo por nós. No segundo ataque, o Scholz também se colocou como o principal apoiador dos ataques dos Estados Unidos. A gente alimentou uma guerra civil na Síria, matou centenas de milhares de pessoas só para colocar um líder do ISIS no poder. E agora fazemos de tudo, com a ajuda da mídia, para reabilitar esse cara. Olha só, ele tá de terno. Agora, ele é um dos nossos. É civilizado. E também tem o apoio a grupos fascistas em Kiev. Não existe. Cadê os princípios? Cadê os valores? Eu acho que as pessoas não estão mais acreditando nisso. E sim, então toda essa, como você sugeriu, essa nova narrativa do Kallas e dos outros por que os russos estão atacando com mais força agora? Porque eu acho que eles vão mirar nos países bálticos. Acho que vão aumentar a brutalidade na Ucrânia, o que vai ser horrível para os ucranianos. E eles estão fazendo isso porque a OTAN vem escalando a situação repetidas vezes nos últimos 4 anos. Dá para dizer isso objetivamente. É só olhar as armas que enviaram, o direcionamento dos alvos, tudo isso, o envolvimento direto, tudo foi aumentando cada vez mais. E os russos sempre tiveram esse dilema: reagir e correr o risco de uma terceira guerra mundial, ou não reagir e acabar encorajando a OTAN. Agora eles ficaram encorajados demais. E como você disse, o argumento do Karaganov venceu. Chegou a hora de revidar. Então o que a OTAN diz? Acho que precisamos nos conter. Não, eles dizem o contrário. Os russos estão sendo derrotados, estão desesperados, agora estão só reagindo de forma irracional. É exatamente a lição errada. It's exactly the wrong lesson. It's exactly the opposite lesson from what you should learn. É exatamente o oposto do que se deveria aprender. Mas nessa parte, sabe, eu ainda vou te fazer mais algumas perguntas sobre o seu convidado daqui a pouco. Só que uma das coisas que mais me surpreenderam neste ano, até agora, foi o que aconteceu com o Irã. Pelo que eu entendo, o que o Irã fez foi restabelecer com sucesso a dissuasão. E, de fato, conseguiu ensinar aos Estados Unidos que se você me atacar, eu sempre vou manter a capacidade de revidar. E não só de te atingir, mas também de atingir Israel na mesma medida. Então, pare de atacar. E depois de 40 dias, parece que essa estratégia funcionou, embora a situação ainda seja delicada. Mas a parte militar da guerra parou. O Irã, conseguindo absorver todos esses choques e disposto a sacrificar seus líderes, acabou lidando com essa guerra de agressão de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Você acha que isso traz algum tipo de lição sobre como a Rússia pode conduzir sua guerra com a OTAN? Não, eu acho que essa também é uma das grandes lições. Bom, primeiro eu sempre digo o seguinte: o motivo pelo qual o momento atual é tão perigoso é que os europeus estão escalando o conflito de uma forma totalmente irresponsável. Os americanos, ao mesmo tempo, estão recuando, entregando a guerra para os europeus. Então os europeus não podem contar com o apoio deles. Ou seja, estão escalando, estão perdendo o respaldo e, ao mesmo tempo, a Rússia precisa restaurar sua capacidade de dissuasão. Quer dizer, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso consegue ver que isso vai acabar em desastre, a menos que a gente faça alguma coisa. E claro, como você mencionou, vem a guerra com o Irã por cima disso tudo, trazendo lições completamente novas para a Rússia, porque o Irã não tentou, digamos, fingir que nada estava acontecendo e esperar que assim conseguisse evitar a escalada.
Não, eles viram todos esses ataques acontecendo e mostraram que têm capacidade de subir nessa escada de escalada com os Estados Unidos. E é justamente porque eles subiram essa escada que os americanos ficaram mais cautelosos. Quero dizer, por que os americanos não estão destruindo todas as instalações de energia no Irã? Tem um motivo. Se fizerem isso, os iranianos vão revidar. E aí eles vão destruir toda a infraestrutura de energia, as usinas de dessalinização nos países do Golfo, e basicamente tornar esses lugares inabitáveis, transformando tudo de novo em deserto. Então é porque eles estão dispostos a escalar o conflito que os americanos não vão até o fim. Então agora eles estão lá na Rússia, pensando, o que a gente tem feito nos últimos 4 anos? Porque a gente se conteve, e a gente lê os jornais ocidentais. Eles estão dizendo que a nossa contenção foi sinal de fraqueza, que a gente tem medo demais da OTAN, que a OTAN pode lançar mísseis contra a nossa capital, e a gente não ousa reagir. E além disso, eles olham agora para os países bálticos. Como esses países estão envolvidos em ataques contra a Rússia, eles dizem, o que o Irã fez? Bem, quando os americanos atacaram, os iranianos olharam de onde vinham os ataques. Vinham dos países do Golfo. Então eles atacaram os Emirados Árabes Unidos, atacaram o Catar, a Arábia Saudita, o Kuwait, a Jordânia. Qualquer um que tenha participado do ataque agora faz parte da guerra e se torna um alvo legítimo. Os russos não fizeram isso com os países bálticos. Então a lição agora é, talvez devêssemos ter seguido o caminho do Irã. Dá para entender a lógica disso. Seria como se, por exemplo, quando os Estados Unidos foram, digamos, sequestrar o Maduro, os russos e os chineses mandassem mísseis para a Venezuela e começassem a lançar mísseis sobre Washington. Washington diria, ah não, isso é só um ataque venezuelano. Claro que não. Ou se fosse o contrário, se o Canadá abrigasse mísseis iranianos para lançar contra cidades americanas e depois dissesse, ah não, somos só um país neutro. Canada would say, oh no, we're just, we're a neutral country. We just, happen to have our airspace used. A gente simplesmente sabe, teve o nosso espaço aéreo usado pelos iranianos. Não, isso nunca aconteceria. Esse é um argumento ridículo. É claro que os países do Golfo participam disso. Eles não só permitiram, como agora a gente ouviu que fizeram muita pressão sobre os Estados Unidos, especialmente os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, para atacar o Irã. Então eles são participantes. E se o Irã quiser ter qualquer tipo de dissuasão, ele precisa reagir contra quem o ataca. Essa é a lição agora na Rússia, que deveria ser puro bom senso. Mas se você diz isso, logo afirmam que você está apoiando, legitimando ou incentivando ataques à Europa. Aí passam a te atacar pessoalmente. Essa é a nova Europa. É por isso que, de novo, o sapo está fervendo aqui. Não há mais espaço para o bom senso entrar. No point for common sense can come in. Mas o mais doentio é que, para mim, parece que é exatamente isso que eles querem. É como se também estivessem dizendo para a população europeia que os russos vão atacar os países bálticos, porque Vladimir Putin é o novo Hitler e vai passar por cima de toda a Europa. E agora estão criando uma situação em que a Rússia fica com uma única opção, realmente atacá-los. Então, sabe, você acaba criando uma profecia que se cumpre sozinha. Os ataques que vierem em solo europeu, em território da OTAN, vão ser vistos como uma confirmação do que eles já diziam antes. E isso só vai unir ainda mais as populações em torno de uma guerra contra a Rússia. Então a lógica em que a gente está metido torna a guerra, e uma guerra terrível, praticamente inevitável, pelo que me parece. Ou você ainda vê alguma saída? Não, eu já não sei se vejo uma saída. Quer dizer, a gente foi tão longe nisso que é muito difícil voltar atrás. Mas a lógica, como você disse, virou uma profecia que se cumpre sozinha. Desde a Revolução Laranja, em 2004, a OTAN vem tentando puxar a Ucrânia para dentro da sua órbita. O argumento sempre foi: os ucranianos precisam ser defendidos da Rússia. Só que os russos não estavam fazendo nenhuma ameaça, nem reivindicando nada em relação à Ucrânia. A própria OTAN reconhecia naquela época que só 20% dos ucranianos queriam fazer parte da aliança.
A maioria preferia cooperar com a Rússia. Então a gente quis ajudar tanto, mesmo sem eles pedirem e sem haver ameaça nenhuma contra eles. Mas aí, claro, quando derrubamos o governo em Kiev, começamos a dar poder para os extremistas de direita, mandar armas, montar um exército por procuração, atacar o Donbass. Aí sim, é claro, surgiu uma ameaça russa. E aí você acaba criando uma profecia autorrealizável. Eu disse a mesma coisa sobre os países bálticos. Essa ideia de que os russos, depois que terminarem com a Ucrânia, vão atacar os estados bálticos em seguida, eu disse isso é absurdo. Eles não vão atacar os estados bálticos. Não faz o menor sentido. Eles estavam reagindo ao que viam como uma ameaça existencial à sua segurança, vinda da Ucrânia. Mas agora já não é mais absurdo. Depois que começamos a fazer ataques de longo alcance dentro da Rússia, usando o território da OTAN, e aí os estados bálticos e provavelmente a Finlândia participando de ataques contra a Rússia, agora eu já parto do princípio de que um ataque aos estados bálticos vai acontecer. É mais provável que sim do que não. Então, como você disse, isso cria essas profecias que se cumprem sozinhas. Eu lembro que até o James Baker usou esse mesmo argumento no artigo que ele escreveu no ano 2000, em resposta à expansão da ONU. Ele disse, bem, enquanto estamos expandindo a OTAN, não existe uma ameaça russa. Nós respondemos que talvez pudesse haver uma no futuro. Ele estava dizendo o óbvio. Se expandirmos a OTAN, a Rússia vai ver isso como uma ameaça. Eles vão tomar contramedidas, e aí teremos a nossa profecia autorrealizável. Esse era o argumento do Kennan e de muitos outros. Então é isso que fazemos. E o problema é que, por ser o que fazemos, ficamos presos a uma narrativa. Você pergunta, o que podemos fazer para sair disso? Nada, porque nos comprometemos com a narrativa de que estamos apenas nos defendendo. Que essa é uma motivação imperialista e expansionista russa, que nada está acontecendo por causa do que nós fizemos. Então, como é que podemos recuar se nem conseguimos reconhecer que fizemos algo errado? Desculpe. É como um alcoólatra, que precisa de mais um gole de manhã só para conseguir levantar. É como se você precisasse exatamente daquilo que está te destruindo, te arruinando, para conseguir de algum jeito se manter de pé. Porque, se os europeus realmente mudassem o discurso, teriam que admitir que entenderam tudo ao contrário, né? E isso é a última coisa que qualquer um deles faria. Pois é, esse é o novo radicalismo que eu vejo. Porque qualquer pessoa que estuda segurança internacional e relações internacionais sabe que o ponto de partida para analisar conflitos é o que se chama de anarquia internacional. Todos esses estados competem por segurança e poder. Então, por exemplo, a China desenvolve novos mísseis para se proteger. Isso gera insegurança para os americanos. Eles vão desenvolver mais mísseis e isso vai gerar insegurança para os russos. Essa é a competição por segurança. Mas eu vi a ministra das Relações Exteriores da Finlândia falando foi há 2, 3 dias, e ela dizia que a OTAN não é uma ameaça para a Rússia, mas que a Rússia é uma ameaça não só para nós, mas para a paz mundial. Mas se é assim que você vê o mundo, com mocinhos e vilões, nossos mísseis são bons, os deles são ruins. Desse jeito, não dá para reduzir a competição por segurança. O que sempre se reconheceu como caminho para a paz é tentar se colocar no lugar do outro, buscar um meio termo. Mas isso não dá para fazer, porque, como dizem, a ideia de que o maior bloco militar do mundo foi criado contra a Rússia e agora tenta reunir toda a Europa, menos o maior país do continente, que é a própria Rússia. É claro que isso gera uma lógica de soma zero. Isso traz de volta a mentalidade da Guerra Fria. E mesmo assim, a OTAN não é uma ameaça para a Rússia. É isso. É só uma declaração genérica. Não tem nada para discutir aqui. Vamos em frente. E veja bem, a gente vai continuar se expandindo. Vamos fazer nosso intervencionismo ilegal em todo lugar. Vamos interferir nos assuntos internos da Rússia. Vamos cercar o país com infraestrutura militar.
Mísseis vão armar grupos fascistas antirrussos completamente insanos. Vamos fazer o que for preciso. Mas se os russos disserem que isso de alguma forma ameaça a segurança deles, é considerado loucura. E se você, como cidadão da União Europeia, disser isso, vai ser difamado. Vai ser cancelado. Pode até ser sancionado. É aí que a gente chegou. Como é que dá para mudar de rumo, se é isso que a gente faz? Quer dizer, estão tentando manchar a sua reputação. Felizmente, você ainda não foi sancionado. Mas 2 dos meus compatriotas já foram, o Jacques Baud e a Nathalie Jump, basicamente por se oporem ao colonialismo europeu e em especial ao francês. E o nosso colega Jacques Baud foi sancionado por trabalhar nos antecedentes históricos de toda a guerra na Ucrânia, certo? Por analisar e expor tudo isso. Mas olha, é um momento muito, muito assustador. É sim. Bom, é isso. Normalmente, sabe, a força que a gente sempre teve no Ocidente vem do fato de termos sociedades abertas. A gente pode criticar o governo e as políticas dele. E fazendo isso, é possível corrigir o rumo. Se o governo adota uma política tola, que não aumenta a segurança, pode haver oposição a isso. Mas agora não há oposição. Quer dizer, olha onde estamos. Estamos caminhando para destruir a Ucrânia. Estamos indo na direção de uma possível guerra nuclear com a Rússia. E ainda tem pessoas como Jacques Baud, que provavelmente estão dizendo que esse é um caminho muito perigoso. A gente talvez precise mudar de rumo. Para quem não conhece, ele é um coronel aposentado do exército suíço. Trabalhou na inteligência da Suíça, colaborou com a OTAN e é um dos autores mais prolíficos que existem. Mas o problema é que ele cometeu o erro de chegar à conclusão errada. Ele argumentou que a própria OTAN também contribuiu para esse problema. E quando ele diz isso, não é porque recebe dinheiro do Kremlin. É porque, se você está a buscar um acordo e acabar a guerra, também precisa escutar onde você vai. Mas como a Europa step forward. O que eles fizeram com o coronel da inteligência suíça? Eles o sancionaram, cortaram o dinheiro dele, o banco dele. Ele não pode sair de Bruxelas. É praticamente um prisioneiro lá. E como isso aconteceu? Ele foi considerado culpado de alguma coisa? Não, não houve julgamento, nada disso. Um dia você simplesmente acorda e seu nome está numa lista, como se tivesse feito algo errado. E aí você passa a viver sob essas sanções terríveis, e as pessoas nem podem ajudá-lo financeiramente, porque isso violaria essas sanções. Essa é a nova Europa. Essa história de guerra constante faz quente. Você e eu, a gente entrevistou o Matthias Desmet, certo? Provavelmente o pensador e professor de psicologia mais importante que tem se dedicado ao tema das formações de massa durante boa parte da carreira dele. Ele defende a ideia de que é isso mesmo. A Europa está vivendo uma formação de massa. E essa formação de massa é basicamente uma ideologia que vai se enraizando e começa também a expulsar qualquer parte da sociedade que não se encaixe, que não seja conformista. E isso vai piorando cada vez mais. O que você acha desse argumento? Tem alguns outros psicólogos que dizem que não, que psicologia de massa não é bem uma coisa real, que é mais uma ilusão, que a gente está vendo padrões onde só existe coincidência. Mas para mim, parece um argumento muito forte, de que a gente realmente está vivendo algum tipo de fenômeno psicológico coletivo e que o continente inteiro, neste momento, está se urfindo mais nisso. Olha, é um argumento bem estranho dizer que isso não é algo real, porque quando a gente olha para a psicologia ou para a sociologia, um dos focos principais sempre foi a dualidade do ser humano. A gente é sim racional, mas também é um animal social. A gente se organiza em grupos para ter sentido e segurança, e é assim que os seres humanos funcionam. Com base nisso, psicólogos importantes como Sigmund Freud desenvolveram o conceito de psicologia das massas. E sabe, já foram feitos muitos experimentos sobre isso. Por exemplo, se você tem um grupo de 10 pessoas e pergunta o que elas acabaram de ver,
é fácil perceber que cada indivíduo sabe o que viu. Mas se as outras 9 pessoas disserem outra coisa, aquele um tende a concordar com o grupo. Isso é da natureza humana. A gente se adapta ao grupo, até certo ponto. Então, sempre existe esse equilíbrio entre o indivíduo racional e a psicologia de grupo irracional e instintiva, que Sigmund Freud apontou. Eu costumo dizer que o sobrinho de Freud, Edward Bernays, basicamente pegou essas ideias e criou teorias sobre como manipular as pessoas, ou seja, como atingir o lado irracional das pessoas, manipulando a psicologia de grupo. Isso é a base da literatura sobre propaganda política. Se você ler os livros do Bernays, entender o que a propaganda política envolve, e depois ouvir a forma como nossos políticos falam, o que a mídia escreve, essa exigência de conformidade em massa em torno de todas as ideias de que um lado é o bom e o outro é o mal, é absurdo. Já não existe nada de racional nisso. A gente abandonou a racionalidade há muito, muito tempo. Então eu concordo bastante com o que o Desmet escreveu e com o que ele vem dizendo. Eu também. Só que eu fico pensando em como a gente pode usar esses aprendizados agora para... A gente não pode repetir isso. Não dá para ter uma terceira ou uma quarta guerra com a Rússia em 200 anos. Se for mesmo o caso de que as populações europeias, os países da Europa, dentro da OTAN, e toda essa dinâmica que se formou, estão caminhando para uma formação em massa, para uma espécie de psicose coletiva. Então, como é que a gente pode ajudar a Rússia, a China e quem mais quiser colaborar para evitar milhões de mortes, para, de certa forma, tratar esse paciente? É muito difícil aceitar que uma guerra com a Rússia, e de novo, mais alguns milhões de mortos no continente, seja a única maneira de superar isso. Você teve alguma espécie de revelação recentemente sobre o que precisa ser feito? Bom, essa foi meio que a minha motivação, sabe? Porque eu trabalho só, enfim, como professor na universidade. Mas foi por isso que eu resolvi começar um podcast, porque eu vejo essa conformidade em massa. Não existe dissidência na mídia. Eu costumo apontar o que aconteceu aqui no país. Porque assim que os russos invadiram a Ucrânia, o nosso primeiro-ministro disse: de jeito nenhum vamos enviar armas. De jeito nenhum vamos mandar armas para países em guerra. E agora, claro, ele mudou completamente. Mas o mais impressionante é que todos os membros do parlamento são a favor de enviar armas. Nenhum, absolutamente nenhum, defende que a gente busque de fato uma solução diplomática. Então essa é a nova lógica. As armas são o caminho para a paz, e a diplomacia é vista como fraqueza. E não são só os políticos, toda a mídia e qualquer pessoa que tenta dizer, por que a gente não pode conversar com o outro lado? Pronto, já é chamada de agente do Kremlin, basicamente. Dizem que você está repetindo a propaganda do Kremlin. Só ataques pessoais, nada de conteúdo. Esse é o novo normal. Então eu fico pensando, o que dá para fazer? Acho que a principal resposta, se a gente olhar para a literatura sobre propaganda, especialmente a que foi escrita entre os anos 30 e 50, é que saiu muita coisa boa dali. Eles sempre diziam que, se a propaganda e essa psicose em massa têm a ver com a psicologia de grupo, ou seja, quando a racionalidade é suprimida em favor dessas manobras de manipular a mentalidade coletiva, então o principal objetivo deveria ser promover debates abertos. Sabe, deixar Churchill debater com Stalin, colocar tudo às claras, ter discussões abertas. E eles sempre alertavam que o contrário disso é pedir censura, porque censura também é uma forma de propaganda. Se você diz, o outro lado está fazendo propaganda, precisamos censurar, isso já é propaganda. Você não combate propaganda com censura. Isso é um absurdo. Mas essa é a nova lógica. E o curioso é que ninguém contesta isso. É a mesma coisa com a ideia do que significa propaganda. Depois que os alemães usaram a propaganda deles na Primeira Guerra Mundial, a palavra propaganda ficou com uma conotação negativa. Então a gente nem chamava mais de propaganda. Passamos a chamar de relações públicas.
E a ideia principal sempre foi: estados autoritários fazem propaganda, democracias não. Mas isso está completamente errado. Bernays, Walter Lippmann, todos os estudiosos originais que desenvolveram as teorias sobre propaganda política deixaram claro que as democracias são ainda mais dependentes dela. Quanto mais liberal e democrática for uma sociedade, mais ela depende de propaganda. Porque, bom, por exemplo, na Grã-Bretanha, quando ampliaram o direito ao voto, foi preciso compensar isso de alguma forma, já que agora havia todas essas pessoas que talvez não fizessem exatamente o que admiriam. Então agora existe uma necessidade maior. Quando você transfere a soberania do governo para o povo, alguém precisa gerenciar as opiniões desse povo. Então, a ideia de que nas democracias ou com as democracias a gente não faz propaganda, isso não faz o menor sentido. E, na verdade, muitas vezes elas fazem isso muito, muito melhor. Tem um outro estudo sobre propaganda durante toda a Guerra Fria. A credibilidade da fonte é algo bem importante. Ou seja, uma mensagem é mais convincente quando vem de uma fonte que você considera benigna, altruísta, entende? Mas, se for uma mídia estatal, ela não é nada convincente. Todo mundo sabe quem você é e entende quais são as suas motivações, especialmente se houver outras motivações por trás. O motivo pelo qual o Ocidente fez uma propaganda política melhor durante toda a Guerra Fria é que a gente conseguia lavar isso por meio de ONGs, de empresas privadas. E a gente faz a mesma coisa hoje. É por isso que os governos ocidentais gastam bilhões com ONGs, porque, na prática, elas funcionam como braços de propaganda do governo, mas têm aquela credibilidade de parecerem voltadas aos direitos humanos. Mesmo trabalhando lado a lado com os serviços de inteligência, mesmo recebendo todo o dinheiro do governo. Isso é propaganda. Mas as pessoas, olha, eu também tentei criticar os think tanks, que são financiados por organizações ligadas à CIA, como a National Endowment for Democracy. E aí mandaram cartas para minha universidade dizendo que eu estava atacando a sociedade civil, porque agora ONG é sinônimo de sociedade civil. É isso, é onde a gente chegou. É completamente insano. E você, como professor universitário, teoricamente não pode criticar ninguém que defenda mais guerras. Quer dizer, é um momento completamente insano. E eu fico pensando, se não há nada que possa ser feito para tirar esse campo de jogo da OTAN, que é a Ucrânia. Se a Ucrânia não estivesse em guerra com a Rússia, todas essas desculpas para atacar a Rússia deixariam de existir. Você acha que eles pensam nisso? Em como encerrar a guerra da Ucrânia de um jeito que, oficialmente, não exista mais um estado de guerra? Quer dizer, também do lado russo, eles chamam isso de operação militar especial. Então, por motivos bem distorcidos, parece que os dois lados têm um certo interesse em fingir que isso não é o que realmente é. Mas se essa guerra terminasse e a Rússia estivesse cada vez mais perto de ocupar totalmente toda a região de Donbass, que pelo que eu entendo é mais ou menos o objetivo da guerra, e depois criasse uma zona de segurança, uma espécie de área de contenção, você vê alguma esperança, do jeito que as coisas estão se desenrolando no campo de batalha, de que talvez essa base de lançamento para uma possível agressão da Europa contra a Rússia possa ser retirada do tabuleiro? Bom, é isso que poderia colocar um fim a essa guerra. Porque veja, eu sempre insisto que a guerra na Ucrânia reflete um fenômeno muito maior. Ou seja, depois da Guerra Fria, nós realmente tínhamos acordos com a Rússia para desenvolver uma economia inclusiva, uma arquitetura comum de segurança europeia para superar a política de blocos da Guerra Fria. Foi isso que a gente acertou na Carta de Paris por uma nova Europa, em 1990. E foi por isso que criamos a OSCE, em 1994, que é justamente uma arquitetura de segurança inclusiva. Mas quando decidimos expandir a OTAN, foi porque optamos, na verdade, por uma paz hegemônica, uma paz que deixaria a Rússia de fora. E é isso que temos feito desde então. E esse é, de certa forma, o ponto em comum no conflito com os russos,
na guerra econômica contra a China e também na guerra contra o Irã. A distribuição de poder mudou. Não existe mais um único centro de poder, e toda a arquitetura de segurança precisa mudar também. A expansão da OTAN foi a principal expressão desse momento unipolar, ou seja, da hegemonia coletiva da Europa. Agora isso foi equilibrado e contido. O problema para se chegar a um acordo de paz na Ucrânia é que a guerra não é só sobre a Ucrânia. É sobre toda a arquitetura de segurança europeia. A gente precisa de uma base sólida de segurança. Não pode ser apenas segurança contra a Rússia, com máxima dissuasão e enfraquecimento da estabilidade dela. Tem que ser uma segurança que leve em conta as preocupações de todos. Quer dizer, isso foi considerado uma das grandes conquistas depois da Segunda Guerra Mundial. Colocar franceses e alemães juntos na comunidade europeia do carvão e do aço. Então vocês buscariam segurança juntos, e não um contra o outro. Era isso que a gente devia ter feito depois da Guerra Fria, mas o que tivemos foi uma paz hegemônica. O hegemon se foi, e agora é preciso se ajustar a novas realidades. E há um certo reconhecimento disso. O general Keith Kellogg, um russófobo de primeira, chegou a dizer numa entrevista que tudo bem, mas se houver um acordo de paz na Ucrânia, ele também precisa incluir o que fazer com a Moldávia e a Geórgia, porque não dá para simplesmente começar a lutar lá também. E esse era justamente o problema. Quando começamos a expandir a OTAN, avançando aos poucos para o leste, o que aconteceu foi o seguinte: a Polônia não foi tão difícil, porque todo polonês queria fazer parte da OTAN. Não havia simpatia alguma pela Rússia. Mas quando você chega a esses países com sociedades profundamente divididas, seja a Ucrânia, a Moldávia ou a Geórgia, o que acontece? Bem, eles estão rachados no meio. Então o que vem depois é o risco de uma guerra civil, de conflito interno. E claro, as grandes potências acabam entrando e usando esses países como fantoches um contra o outro. É isso que a gente viu acontecer na Ucrânia e pode muito bem se repetir em outras partes da Europa. Por isso é que precisamos de um acordo mais amplo. Agora, se a guerra na Ucrânia chegar ao fim, pode surgir uma grande oportunidade para mudar toda a arquitetura de segurança. E quem sabe, algo bom pode sair disso. Mas neste momento, parece bem mais provável que a gente acabe entrando numa guerra de grandes proporções. O que você acha do argumento do Brian Berlichik, de que, no fim das contas, tudo ainda faz parte do desenho do sistema em que os Estados Unidos estão trabalhando agora? Como aquela ideia de divisão do trabalho? Que a Europa basicamente vai ficar responsável por uma guerra total contra a Rússia, enquanto os Estados Unidos vão tentar usar os países do Golfo e Israel? Quer dizer, ele é uma das poucas pessoas que acreditam que os Estados Unidos estão usando Israel para travar uma guerra contra o Irã, e que dentro dessa lógica, o próprio país vai se preparar em breve para uma guerra total com a China. Na sua opinião, quão realista é isso? Não só como conceito, mas também levando em conta a nova distribuição de poder. Porque, se a gente olhar para a Rússia e para o Irã, parece que a coalizão de guerra ocidental acabou batendo em duas paredes, não em uma só. Pois é, não, de novo, esse tem sido um dos meus desapontamentos com o governo Trump. Porque quando ele assumiu, ele falava muito na linguagem de, bem, essencialmente do que ele era. O público que ele atraía eram as pessoas nos Estados Unidos que diziam, olha, a paz hegemônica acabou. A gente não pode sacrificar a república para prolongar o império. Temos que fazer o contrário, temos que nos ajustar às novas realidades. E o Marco Rubio disse, se você lembrar, logo depois que o governo Trump chegou ao poder, ele deu uma entrevista para Megyn Kelly e argumentou que a unipolaridade é uma anomalia muito incomum. Sabe, isso já ficou para trás. Agora a gente vive num sistema multipolar e precisamos nos acostumar com isso. Na época, eu entendi da seguinte forma. Tá, o que fazer para se ajustar a uma distribuição de poder multipolar? Bom, os Estados Unidos não podem estar em todos os lugares,
Então provavelmente teriam que mudar o foco para o hemisfério ocidental e dar mais atenção ao leste asiático, onde está o seu rival de peso, a China. Em outras palavras, seria preciso começar a se afastar da Europa e do Oriente Médio. Então faz sentido esperar que reduzam as forças nessas regiões. Mas aí começaram a aparecer algumas mudanças, e cada vez mais, em vez de encerrar, por exemplo, a guerra na Ucrânia, dá a impressão de que estão simplesmente terceirizando o conflito. E esse é o Elbridge Colby. Ele fez um discurso que eu achei interessante, mostrou exatamente como é o raciocínio deles. Basicamente é o seguinte: os europeus precisam se armar. Mais armas, mais capacidade de ajudar os ucranianos a enfrentar os russos. Então, no fim das contas, eles estão passando a guerra contra a Rússia para os europeus, um pouco como fizeram agora no Oriente Médio. Estão procurando quem pode lutar contra os iranianos. Será que tem algum grupo curdo ou algum grupo no Paquistão que possa ser usado? E os iraquianos? Podemos usar os países do Golfo. E os israelenses? E claro, se para lutar contra a China, não é com americanos que eles vão fazer isso. Você tentaria usar o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan. É por isso que existem os chamados estados de linha de frente. Quero dizer, se você é um hegemon estável e confiante, como os Estados Unidos eram nos anos 90, ser um estado de linha de frente pode ser bem lucrativo. Eles cuidam da sua segurança, da sua estabilidade. Naquela época, os americanos eram o único jogo na cidade. Mas quando você é um hegemon em declínio, o que faz? Bem, aí chega a hora de tirar proveito desses estados de linha de frente. Ou seja, eles é que devem lutar e morrer. Todos eles essencialmente devem ser como os curdos, como os ucranianos, lutar até o último homem para enfraquecer seus adversários. E eu acho que esse é um argumento razoável. Dá para ver que é exatamente isso que está sendo feito. De um jeito bem estranho, o Império Americano está passando por um processo parecido com o que acontece com alguns dos grandes aplicativos da própria plataforma de tecnologia. É o que muita gente chama de enshittification, quando tudo aquilo que antes era de graça começa a custar caro e a dar muito mais dor de cabeça, até o sistema se esgotar completamente. Então, é esse tipo de fase de declínio imperial, não é? Sim, mas eu acho que se os Estados Unidos fossem fazer isso, na prática, já é tarde demais. E eu digo isso porque os Estados Unidos podem tentar sufocar outras potências em ascensão, seja com força econômica ou militar, mas parecem estar fracassando nas duas frentes. Quer dizer, na área econômica, eles podem fazer muita coisa. Podem cortar o acesso de países a tecnologias e indústrias essenciais. E a gente viu isso acontecendo, por exemplo, com os chineses. Eles tiveram essa grande ideia. Vamos cortar o acesso deles aos semicondutores e aí a China vai começar a desmoronar. Mas em vez disso, já era tarde. Os chineses conseguiram de repente produzir seus próprios semicondutores, muito rápido. Eles alcançaram soberania tecnológica. Conseguem se desvincular dos Estados Unidos e ainda assim prosperar. Bom, também dá para fazer outras coisas. Você pode cortar o acesso de países a corredores de transporte físico. E eles fazem isso, de vez em quando, por exemplo, sequestram petroleiros iranianos, mesmo antes da guerra. Podem impor bloqueios a Cuba, a Venezuela. Agora também tentam criar um bloqueio gradual, com os europeus na linha de frente no Mar Báltico, basicamente aplicando sanções a navios russos e chamando esses navios de frotas sombrias. Assim, aparentemente, parece legal que sejam apreendidos e até sequestrados em alto mar. Então dá para fazer isso também. Mas aí você vê que os chineses e os russos estão montando exércitos bem fortes para reagir a esse tipo de ação. Além disso, China e Rússia vêm construindo esses corredores de transporte eurasiáticos, e é por isso que estão ficando cada vez menos dependentes das rotas navais controladas pelos Estados Unidos. E claro, por último, vem o lado financeiro, ou seja, eles podem cortar países do sistema, bancos, moedas, tudo isso.
E foi por isso que acharam que a economia russa iria desabar logo, até o fim daquela semana em que fizeram isso, em 2022. Mas em vez disso, isso acabou alimentando um novo sistema financeiro internacional paralelo. Os chineses, os russos, estão criando novos bancos de desenvolvimento, novos sistemas de pagamento, alternativas ao SWIFT. Estão começando a negociar cada vez mais nas próprias moedas. Estão se desfazendo dos títulos dos Estados Unidos. Então tudo isso está se tornando contraproducente. Não está funcionando. E se a guerra econômica fracassa, a tendência é partir para a guerra de verdade. Mas mesmo aí, a gente viu o que aconteceu, e é por isso que foi tão importante o que os iranianos fizeram. Eles derrotaram os americanos. Agora não há nada que os americanos possam fazer. E na Ucrânia, os russos vão sair por cima. Eles vão vencer. E isso provavelmente vai acabar enfraquecendo a OTAN também. Então só há um caminho, a escalada. Eles têm duas opções. Ou aceitam a transição para um sistema multipolar, reconhecendo que os adversários também têm preocupações de segurança. Ou seja, a segurança não pode se basear na dominação absoluta dos Estados Unidos, onde todo mundo tem que seguir a mesma linha. E passam a reconhecer e lidar também com as preocupações de segurança dos outros. Ou fazem isso, ou tentam restaurar a dominação por meio de uma guerra em grande escala. E eu acho que infelizmente a gente está caminhando para essa segunda opção. Sim, estamos sim. Quer dizer, para mim, o verdadeiro teste para saber se eles estão mudando de fato é quando começarem a mudar o discurso sobre essa ideia de espaços neutros. Uma Ucrânia neutra teria evitado tudo isso, até mesmo em 2022. E ainda hoje, espaços neutros poderiam fazer diferença. Mas até agora, nada disso aconteceu. Não há nenhuma tentativa de construir pontes. Talvez só para encerrar. A gente começou falando de realismo e desse grande problema, que é o fato de que durante o momento unipolar, não havia nada que limitasse o poder. Agora há, certo? É como se na prática existissem essas barreiras. E a gente teve, na outra semana, um artigo bem interessante do Robert Kagan, o Papa dos neoconservadores, que basicamente disse: é isso, perdemos a guerra com o Irã de forma decisiva. E isso é bem surpreendente, vindo de alguém como ele. Só que, ao mesmo tempo, ele não defende uma redução das tensões. Pelo contrário, diz que se ainda há algo que possa ser salvo, seria com mais escalada. Mas me diga, você acha que estamos chegando num ponto em que talvez as limitações físicas comecem, enfim, a ficar claras? Porque nem mesmo as capacidades de produção dos Estados Unidos e da Europa já dão conta de sustentar todas essas guerras ao mesmo tempo. Sim, ainda é possível implementar um genocídio num campo de concentração na Palestina, mas essas outras guerras são jogos completamente diferentes. Bom, na teoria realista, eu acho que a trajetória esperada do Ocidente político se explica porque os Estados não são necessariamente maximizadores de poder. Eles são maximizadores de segurança. E a diferença é que quando o equilíbrio é alcançado, eles param de tentar se expandir. Então o que eu esperaria depois da Guerra Fria seria que o Ocidente político começasse a se expandir em todas as direções. Ou seja, expandir a OTAN, entrar em guerras, enfim, tantas guerras até agora, até que surgisse um novo equilíbrio, seja com a China, a Rússia ou o Irã. E uma vez equilibrado, o Estado para de se expandir e passa a buscar um novo status quo. É basicamente isso que um Estado racional faria. O problema é que eu acho que a gente já não é tão racional assim. Porque tivemos basicamente mais de 3 décadas de uma classe política criada com a ideia de que tínhamos, de certa forma, superado a história. É o fim daquela visão do Fukuyama, do fim da história. Porque a nossa hegemonia nos permitiria buscar uma paz liberal. A gente passou a exaltar o papel da democracia liberal, dos direitos humanos. E com isso, eles viam o próprio domínio como uma forma de tornar o mundo melhor, atravessando a ponte que leva do mundo imperfeito do passado para esse novo e corajoso mundo do amanhã, de paz permanente. Então é mais ou menos daí que eu acho que vem essa irracionalidade.
the irrationality. So realist theory would assume, but realist theories assume that Os realistas partem do princípio de que o Estado age de forma racional e acreditam que quando o equilíbrio é alcançado, ele se mantém e o Estado aceita um novo status quo. Ou seja, você não precisa gostar da situação, mas não há muito o que fazer. Por exemplo, no Oriente Médio, os iranianos estão lá. Se você não reconhecer as preocupações de segurança deles, se não levar isso em conta, em outras palavras, se não acabar com as sanções sufocantes e com a ameaça militar constante, eles vão fechar o Estreito de Hormuz e vão buscar seus próprios meios. Da mesma forma, se você não respeitar a segurança da Rússia, eles vão reagir. E se não respeitar os chineses, eles também vão reagir. Em outras palavras, agora é do nosso interesse levar isso em conta. A gente tem sido equilibrado. Essa seria uma decisão racional. Mas é aí que está a minha preocupação. Porque eu sou mais um realista neoclássico. Ou seja, eu vejo os tomadores de decisão como uma variável intermediária, basicamente entre a distribuição internacional de poder e a política externa. Então, se essas pessoas têm lealdades de grupo, dependências, disputas internas, compromissos institucionais ou uma ideologia que as faz agir de forma irracional, aí a situação fica muito, muito complicada. E hoje de manhã eu vi um artigo antigo do Henry Kissinger, na verdade de março de 2014, justamente para ilustrar esse ponto sobre racionalidade. Ele escreveu então, eu tenho aqui, sim, isso foi em março de 2014. Um mês depois do golpe, quando os russos estavam prestes a tomar a Crimeia. E ele escreve: muitas vezes, a questão ucraniana é colocada como um confronto, se a Ucrânia vai se juntar ao leste ou ao ocidente. Mas se a Ucrânia quiser sobreviver e prosperar, ela não pode ser o posto avançado de um lado contra o outro. Ela deve funcionar como uma ponte entre os dois. O Ocidente é, em grande parte, católico. O leste é, em grande parte, ortodoxo russo. No Ocidente se fala ucraniano. No leste, a maioria fala russo. Qualquer tentativa de uma parte da Ucrânia dominar a outra, como tem sido o padrão, acabaria levando a uma guerra civil ou à fragmentação do país. Tratar a Ucrânia como parte de um confronto entre leste e ocidente destruiria, por décadas, qualquer chance de aproximar a Rússia e o Ocidente, especialmente a Rússia e a Europa, e no sistema internacional de cooperação. Então, de novo, isso era um raciocínio racional. E quando ele fez esse argumento em 2014, parecia algo lógico. Faz sentido, né? A gente devia evitar transformar a Ucrânia num estado de linha de frente. De novo, esse é um problema da política de blocos. Como é que a gente evita isso? Tenta dizer isso hoje. Se você é político, jornalista ou acadêmico e diz que a Ucrânia não deveria ser um estado de linha de frente, então você está do lado do agressor. Está culpando a vítima. Está repetindo o discurso do Kremlin. Não existe mais espaço para uma discussão sensata. Agora é só o bem contra o mal. Tem que se sentar nas trincheiras com a gente, senão você faz parte do mal e é o inimigo. Então eu acho que essa irracionalidade hoje no Ocidente é um grande problema para a gente evitar uma guerra em grande escala. O realismo só funciona no mundo racional. Mas a gente vai precisar continuar falando sobre isso e analisando, porque eu ainda tenho esperança de que no fim apareça alguma coisa que nos permita evitar o pior. E eu queria aproveitar para indicar o seu canal, Glenn. Acho que você sabe, porque o público que nos acompanha deve se sobrepor bastante. Mas se alguém ainda não conhece o Glenn, entra lá no canal dele, Glenn Deason. Tem mais de 500 mil de inscritos. É um canal fantástico, com convidados excelentes, realmente os mais importantes, incluindo, claro, o Sr. Karaganoff, de quem a gente já falou, além do próprio Glenn Deason, Larry Johnson, Jeffrey Sachs, Morandi, Scott Ritter, enfim, é praticamente um quem é quem das relações internacionais contemporâneas. Glenn, tem mais algum lugar onde as pessoas possam te encontrar? Glenn, any other place where people should go to find you?
I'm also on Substack, Twitter. Eu também estou no Substack e no Twitter. Na verdade, tenho várias outras plataformas, como o Spotify e o Rumble. E também no YouTube. Lá eu tenho, como você sabe, canais com tradução para quem não entende bem o inglês. Mas no geral vai ser principalmente no YouTube e no Substack. But yeah, mostly it would be YouTube and Substack. Se você estiver assistindo a isso em outro idioma que não o inglês, o Glenn também tem o Glendizing em espanhol, em francês, em russo e por aí vai. Então você pode se inscrever no canal dele, no seu idioma, para que a gente possa conversar mais sobre uma política internacional sensata. E dito isso, Glendizing, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Claro, Pascal.